Tá bom. Beleza, então seguindo, nós somos alunas, nós somos mestrandas e nós trazemos para vocês hoje um evento voltado para a análise de dados no universo da computação afetiva. E esse evento de hoje vai trazer um pouquinho, né, dos conceitos da análise de dados e como que a gente pode aplicar a computação afetiva em imagens e em textos. Quem vai começar então o evento com a gente hoje é a Marina. Primeiro, nós vamos seguir com as apresentações, tá? Os talks. E por fim, lá no final, a gente vai abrir para perguntas. Então, vocês podem ir colocando, tá? As perguntas no bate-papo aqui do Zoom. E no final, a gente discute essas perguntas e fecha o evento. Valeu? Obrigada, gente! Bom evento para nós. Obrigada. Oi, gente. Boa noite. Como a Cibele disse, a intenção do nosso evento é trazer de forma bem prática o que nós temos estudado, o que nós pretendemos defender no mestrado. Então, se tiver um termo muito técnico, não desesperem, a gente vai tentar amenizar um pouco e também trazer de forma bem simples. Então, fica até o final, vai ser legal e acho que a gente vai conseguir transmitir essa paixão que nós temos por esses temas para vocês. Então, me apresentando, eu sou a Marina, eu sou mestranda no PPGE, que é o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da PUC. Eu sou formada em Ciência da Computação pela Universidade Itaúna e tenho especialização em Ciência de Dados pela PUC Minas. Atualmente, eu estou trabalhando como Business Intelligence na LET e no meu tempo livre eu amo assistir série, amo ficar bem de boa mesmo, aproveitando o meu tempo livre e sou apaixonada por doces. Então, apresentação feita, vamos começar. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre entendendo a análise de dados e a computação afetiva. A ideia é fazer uma introdução sobre a análise de dados, aplicações, falar um pouquinho sobre a computação afetiva, machine learning e, por fim, mostrar a aplicação de análise de dados e machine learning na minha pesquisa de mestrado. Antes de tudo, eu queria fazer um contexto, né? A palavra dados no dicionário, ela é definida como um conhecimento que se tem sobre algo. Ela é um dado que identifica algo. Só que para o nosso contexto de hoje, para as apresentações, a melhor definição para dado é o que se consegue processar, decodificar a partir de um computador. O que eu queria frisar muito em relação a dados é que ele sozinho, ele não tem significado algum. É só vários dados e que não vai me gerar não me gera uma informação em si. Ele precisa ser trabalhado até chegar na informação. E é o que nós vamos ver hoje. Uma frase de efeito, né, que não pode faltar, é que as pessoas elas trabalham com informações. Já a tecnologia, ela trabalha com dados. Então, nós geramos os dados e a tecnologia se encarrega de distribuir, armazenar e calcular e tudo mais fica por conta dela. Os dados, eles são categorizados em estruturados, semi-estruturados e não estruturados. O que são os dados estruturados? Como dá para ver na imagem, eles são dados organizados, eles são representados de uma estrutura rígida. Por exemplo, eu sei que vai ter 10 linhas por 10 colunas, e eu também sei o que esperar em cada uma dessas colunas e linhas. O semi-estruturado, ele é um meio termo, ele não é tão rígido, não tem uma estrutura tão rígida, mas ele não é tão flexível como o não estruturado. A ideia do não estruturado é exatamente o inverso dos dados estruturados.
Então, eles são flexíveis, são dinâmicos e pode chegar em alguns pontos que eles não têm qualquer tipo de estrutura. Então, os semi-estruturados, ele é o meio termo dessas duas categorias. Para as apresentações de hoje, nós vamos trabalhar nós vamos trabalhar só com os estruturados e os não estruturados. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Os dados estruturados, como eu disse, eles são pré-definidos. Então, dados, por exemplo, de planilha, de banco de dados, aqui eu não sei se todo mundo conhece, mas aqui são extensões de arquivo. Por exemplo, um arquivo CSV, um JSON, um XML. O que seriam esses arquivos? Eles são como se fosse uma tabela, mas ele não tem aquela visualização, por exemplo, de coluna, de linhas. Eles são separados, por exemplo, entre a coluna 1 e 2, eu tenho uma vírgula ou um ponto e vírgula, mas aqui é só um detalhe, a gente não vai entrar muito nessas definições, nos modelos, mas é mais ou menos isso. E uma informação interessante é que apenas 10% dos dados gerados em total é que são estruturados. 90% dos nossos dados hoje, eles são não estruturados. E quais seriam, né, os dados não estruturados? Os não estruturados, eles são encontrados, por exemplo, em mensagens, e-mails, em vídeos, imagens, né, tanto por redes sociais ou fotos, e geolocalização. Um exemplo que eu queria dar para vocês de cada um é, por exemplo, nos dados estruturados. Como eu disse, eles precisam ser pré-definidos. Aqui eu tenho um modelo de uma tabela de banco de dados. Aqui nós podemos ver que é um banco de dados de um veterinário, ou seja, ele precisa receber dados do cliente e os dados do animal que vai ser examinado. Só que antes do cliente passar os dados, eu já sei as informações que o meu banco de dados quer receber. Então, ele vai receber um nome, que é do tipo texto, um telefone, um endereço, até o tipo da variável, né, digamos assim, ela é pré-definida. Por exemplo, o código, ele precisa ser um número inteiro. O nome precisa ser um texto. Então, dados estruturados, ele é todo pré-definido. Já os dados não estruturados, como eu disse, é mais imagem, música, vídeo. Então, ele pode ter todo um padrão. Um exemplo para os não estruturados são, por exemplo, um editor de texto. Um editor de texto, quando eu abro ele não sabe o que ele vai receber. Eu posso digitar um texto, posso colocar uma imagem, um GIF, um link. Então, a ideia do não estruturado é exatamente essa, está aberto para receber qualquer tipo de dado. Certo, agora que nós vimos uma definição, né, de dados, as suas categorias, nós vamos entrar então para a análise de dados. A análise de dados, ela de uma maneira bem resumida, é a transformação de dados em informação e informação em conhecimento. Conhecimento seria para resolver um problema ou uma tomada de decisão. Só que hoje nós não vamos entrar nessa questão de tomar decisão, que foi apresentado ontem pelos outros mestrandos. Então, hoje nós vamos ficar mais na questão dos dados e informação. Como eu disse no começo, os dados por si só, ele não causa nenhum efeito. Ele não é relevante para uma tomada de decisão final, né? Ele precisa passar por uma ordenação, uma organização, a fim de transformar em um conhecimento. Para realizar a análise de dados, nós temos 4 tipos de análise. A análise descritiva, a preditiva, a prescritiva e a diagnóstica. O que seriam essas análises? A análise descritiva, ela é voltada para a percepção em tempo real dos dados.
Então, toda vez que eu preciso analisar, por exemplo, um dado do momento, seja de vendas, de visitas de sites ou algo em real time, eu uso a análise de dados descritiva. A preditiva é o modelo mais conhecido, pois ele ajuda na predição. Então, por meio dessa análise, eu consigo tomar decisões mais precisas. Ela é indicada quando eu quero analisar um comportamento futuro. Ou seja, se eu quero ver a probabilidade de compra do meu consumidor baseado no histórico dele ou baseado em perfis de consumidores parecido com esse consumidor que eu quero analisar. Ou se eu quero detectar fraude, então eu faço a análise preditiva. Na análise prescritiva, ela é ideal para verificar consequências de ações tomadas. Então, ela possibilita saber o que deve ocorrer a partir de uma determinada atitude. Um exemplo que tem sido muito usado da análise prescritiva é em relação à área da saúde. Por exemplo, eu tenho uma doença, eu estou com dor de cabeça. Então, o médico pode olhar baseado na minha altura, no meu peso, na minha idade, a melhor prescrição de remédio para o meu perfil. Então, ela é mais baseada nisso, em determinar atitudes baseadas em ações pensadas anteriormente. E a análise diagnóstica, ela tem a finalidade de compreender causas de um evento. Ela é muito usada, por exemplo, no setor de vendas, onde eu preciso saber, quem que comprou esse produto, quando que ele comprou, mas ele pagou com crédito, com débito. Então, quando eu tenho que responder perguntas, né, por exemplo, quem, quando, como, por quê, eu utilizo a análise diagnóstica. Para a análise de dados acontecer, ela precisa de um processo, né, de etapas. Então, a primeira etapa é a definição do problema. Essa, de certa forma, é a parte mais importante do processo, porque se eu não tiver um objetivo, né, um problema bem definido, eu vou gastar todo o meu tempo com a análise para no final eu perceber que não era bem aquilo que eu queria responder. Então, eu preciso ter esse objetivo bem definido, saber se eu quero entender algo, se eu quero analisar, resolver ou estudar algum assunto. A partir disso, eu tenho a preparação e a exploração dos dados, que é mais voltada para uma parte mais técnica, né? Que é a coleta dos dados, se eu vou pegar isso de um site, se eu vou pegar de um banco de dados. A preparação, transformação e limpeza é mais voltada para caracteres, por exemplo. Eu não quero que no meu texto tenha caractere especial, por exemplo, um acento, pontuações e tudo mais. E também tenho a análise exploratória de dados. A terceira etapa é a modelagem de dados. A modelagem de dados é eu escolher um tipo de análise que eu quero fazer, igual nós vimos anteriormente, se é uma análise descritiva, diagnóstica. Então, a partir do meu problema, nessa terceira etapa, eu defino qual o tipo de análise que eu quero fazer. E, por fim, eu tenho o resultado. O resultado nada mais é do que traduzir todo aquele problema, aqueles dados, em um resultado, seja ele gráfico, seja ele em tabela, relatório. Então, a ideia é para o usuário final, né, para quem eu quero responder aquela pergunta do problema, ter acesso a toda essa análise anterior. Certo, agora nós vamos para a computação afetiva. A computação afetiva, ela basicamente é um conjunto de tecnologias que busca compreender o estado emocional dos usuários.
E dessa forma, ele consegue oferecer, por exemplo, serviços ou funcionalidades personalizadas para aquele usuário. Então, o primeiro passo para criar uma máquina afetiva é utilizar softwares e hardwares com sensores. Mas para que esses sensores, né? Porque esses sensores que vão permitir à máquina reconhecer emoções. Então, para isso, eu preciso de algoritmos que vão ser capazes de reconhecer padrões e atividades, sendo elas faciais ou em texto. E o que eu vou detectar, né? Por exemplo, numa atividade facial, eu consigo ver se a pessoa tá, as emoções da pessoa, né? Então a ideia é a máquina ser capaz de reconhecer emoções básicas como raiva, felicidade, medo, tristeza e surpresa. E identificar essas emoções não é algo simples, né? É algo bem complicado. E ele requer o uso de algoritmos de inteligência artificial. Esses algoritmos, eles são capazes de identificar diferentes fontes de dados, sendo elas imagens, textos, aí a gente já entra mais nos dados não estruturados, que lá no começo, que não tem uma estrutura rígida, né? E a partir dessa fonte de dados, eu consigo interpretar as reações, né, as emoções humanas. Um ponto que é muito discutido é qual que é a diferença entre computação afetiva e inteligência artificial. Aí, às vezes, as pessoas ficam perguntando, mas então, se a computação afetiva é uma máquina aprendendo, qual que é a diferença com a inteligência artificial? Se você também não se perguntou isso, tá tudo bem. Talvez você também não conheça o que é inteligência artificial. E o que é inteligência artificial, para fazer um contexto, né? Ele é um ramo de pesquisa da ciência da computação e que busca, através de símbolos, né, computacionais pré-definidos, simular a capacidade humana de pensar, de resolver problemas, ou seja, né, a capacidade da máquina ser inteligente. Aqui no lado direito, nós podemos ver muito bem definido, né? Aqui no centro do robozinho, eu defino qual o símbolo, né, que eu quero que ele retorne aqui na lateral. Ou seja, eu quero um triângulo amarelo. Ele vai me retornar só o triângulo amarelo. Então, eu predefini o que eu quero que aquela inteligência faça, resolva ou aprenda. Já na computação afetiva é diferente. Eu quero que ela aprenda, porém eu quero de uma forma humanizada. Então ela vai tomar decisões baseadas no sentimento humano. Por exemplo, eu quero fazer uma compra. Só que eu tenho no meu histórico que o usuário não gostou. Eu não gostei do último produto que eu comprei. Então, ele não vai me sugerir o mesmo produto ou da mesma marca ou na mesma loja para garantir que a minha experiência seja contrária à anterior. Então, ele aprendeu o que eu senti com a minha compra anterior e vai me ajudar a tomar essa decisão de uma forma mais humanizada. Então, quando nós associamos a inteligência artificial com a computação afetiva, significa exatamente isso, né? Que a máquina ela consegue resolver problemas complexos com uma abordagem humana. Então, ela é capaz de reproduzir a forma de pensar, raciocinar e sentir igual um humano. Algumas aplicações, né, da computação afetiva, por exemplo, no comércio, com a identificação das reações dos clientes diante, por exemplo, de uma vitrine, ou um produto, ou um serviço. Nos chatbots, não sei se vocês já repararam, às vezes você está num site e de repente aparece uma notificação.
e ali tem um atendente online perguntando se você tem alguma dúvida, se pode te ajudar, te sugerindo alguns produtos. Na área da educação, principalmente com o tempo, né, que nós estamos agora, com essa era virtual, a ideia é ajudar, né, a ter os planos de ensino a ter uma estratégia para cada aluno, né? Então, uma recomendação personalizada de, por exemplo, o tipo de estudo, o horário de melhor estudo daquele aluno, entre outras recomendações. Na área da música, nós temos muito no nosso dia a dia recomendação personalizada, né? Então, às vezes eu estou num aplicativo de música e baseado no gênero de música que eu costumo ouvir, ou do meu artista preferido, ou as músicas mesmo que eu costumo ouvir, ele me recomenda algo parecido, ou do mesmo cantor, ou do mesmo estilo. Então, hoje, na música é muito utilizado isso. Na área da saúde, eu consigo identificar doenças precoces, como, por exemplo, depressão, déficit de atenção, mal de Parkinson. Então, também tem sido muito utilizado. E, por fim, nós temos também em transporte. Ou seja, um carro está passando pela rua e pelas câmeras, né, de vigilância, eu consigo perceber se o motorista está estressado ou se ele está bocejando muito, talvez ele esteja cansado demais para estar dirigindo, e com isso evitar até também acidentes, né, por meio da identificação, né, da expressão, da emoção do motorista. Legal, nós temos aqui todas as aplicações, mas talvez vocês estão pensando, nossa, mas como que isso funciona, né? Como que eu faço isso? Eu recomendo uma música ou descubro a emoção de um motorista. Isso é feito pela programação das máquinas, né? Não sei se vocês se lembram, mas um pouquinho antes lá no aprendizado de máquina, eu falei que as máquinas, elas são programadas para entender, né? Para aprender conforme um humano. Então, como que funciona esse aprendizado? Nós usamos um termo que é o machine learning, que é a capacidade das máquinas receberem, né, uma base de dados, uma fonte de dados, e a partir desse carregamento, né, desse recebimento de dados, ele consegue pensar, aprender e resolver problemas sem um humano, né, digamos assim. Então, basicamente, o aprendizado de máquina é um conceito que abrange a ideia de máquinas serem capazes de aprender sozinha, a partir de um grande volume de dados. Ele é um termo que ele é associado com a inteligência artificial. A aprendizagem de máquina é definido por um sistema computacional, que ele busca realizar uma tarefa, aprendendo a partir de uma experiência que foi passado para ele e procurando melhorar a performance baseado nessa experiência. Mas como que ele faz isso? Ele faz isso por meio de algoritmos e dados. Então, ele identifica padrões nesses dados e cria conexões entre eles. Então, dessa forma, ele aprende a executar uma tarefa sem ou com, que nós vamos ver daqui a pouco, a ajuda de um humano, porém de uma forma inteligente. Esses algoritmos, eles usam análises estatísticas para prever, por exemplo, respostas e ter uma entrega melhor de resultado. Esse aprendizado, ele é dividido em duas categorias: o aprendizado supervisionado e o aprendizado não supervisionado. O que seria o algoritmo supervisionado, né? O aprendizado supervisionado? São aqueles em que o humano, ele precisa interagir. Então, ele controla o que vai ser carregado, né? Ele controla os dados que o algoritmo vai usar, a máquina vai usar, e também consegue controlar a saída desses dados.
E, por fim, a máquina aplica o que foi dado, né, pelo humano, e ele consegue aprender e fazer uma próxima análise. Já o não supervisionado, os algoritmos, eles usam uma subcategoria, digamos assim, do machine learning, que é o deep learning, que seria um aprendizado profundo. E a ideia é que a máquina receba os dados e, sem nenhum histórico, ele consiga, por conta própria, ter a resposta correta, o que está sendo requisitado. E toda essa introdução, né, sobre a análise de dados, computação afetiva e machine learning foi para melhorar o entendimento das nossas pesquisas de mestrado. Então, eu vou mostrar para vocês algumas aplicações, né, que vocês vão ver com mais detalhes a partir daqui, que é, por exemplo, machine learning com dados estruturados. Para quem já esqueceu, né, os dados estruturados são aqueles, por exemplo, uma tabela, né, pré-definidos. Então, a minha pesquisa está mais voltada para análise de dados e machine learning. Depois, vocês vão ver a pesquisa da Carol, que já entra um pouquinho de computação afetiva e deep learning, que é o aprendizado profundo, e é feito em imagens. E o da Cibele, que também usa computação afetiva, porém machine learning, que é usando dados não estruturados, né, que são textos. O da Carol também são não estruturados e o meu estruturado. Então, fazendo um contexto na minha pesquisa, esses são os dados que eu vou usar. Então, a ideia dos dados estruturados são basicamente, literalmente isso, né? São colunas, linhas e aqui as informações que eu pretendo usar. Nessa base de dados, eu tenho causas de desligamentos forçados causados na energia elétrica, né? Então, toda vez que a energia elétrica é interrompida em algum lugar, independente seja em comércio ou em usuário final, é armazenado. Então, no fim, é contabilizado por mês e ano todas as vezes que ocorreram esses desligamentos. Então, não sei vocês, mas olhando só esses dados assim, eu não consigo tirar uma informação. Até então, só o dado. E como nós vimos no começo, só o dado não é suficiente para eu chegar na última etapa, que é o conhecimento. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqueles dados e transformei em informação. Então, agora eu tenho uma forma de saber o que tem naquela tabela por meio de só de uma transformação, digamos assim, básica daqueles dados. Então, os dados foram transformados em informação e a ideia é ser transformados em conhecimento. E como que eu fiz isso? Eu fiz um reconhecimento de padrão daqueles dados. Então, a partir de agora, através daquela tabela inicial, que eu não tinha uma informação, não tinha um conhecimento, agora eu já consigo ver que, por exemplo, em dezembro, janeiro, fevereiro e março, a maior causa de desligamento forçado no Brasil é descarga atmosférica. Já em maio, junho e julho são causas indeterminadas. Agosto e setembro são queimadas. Então, a ideia é essa: eu tenho um dado inicial, transformo numa informação e, a partir disso, eu tenho um conhecimento. Então, a partir daquilo, eu descobri que durante todo esse período avaliado, que foi de 2013 a 2019, as 3 maiores causas foram as causas queimada, descarga indeterminada, sendo que, por exemplo, a descarga atmosférica foi 17% do total. E o que eu pretendo fazer com isso, né? Eu tenho os meus dados, que são aqueles de causas, né?
e a ideia é vincular ele com mais bases de dados. Então, por exemplo, eu quero avaliar a causa queimada. Então, eu vou procurar bases de dados de queimada e vou tentar fazer uma relação entre esses dados. Por exemplo, nós vimos que em setembro acontece mais queimada. Então, eu quero ver se tem alguma relação mesmo com os dados de queimada naquele período. Ou se durante aquele período ventou mais, ou o clima era mais seco, então ajudou a ocorrer mais queimadas. Então, a ideia é fazer essa correlação entre a base de dados inicial com outras bases para ter mais detalhes, né, para enriquecer a minha base de dados. A partir disso, né, com o vínculo dessas bases de dados, eu vou ter um link, né, de informações, vou fazer a análise desses dados e a partir disso eu vou usar machine learning para apresentar essas informações. A ideia é que o usuário final, né, no caso empresas de transmissão de energia, elas tenham esses dados em tempo reais, mas que elas consigam também saber que no ano que vem, no dia 14 de julho, vai acontecer tal tipo de ocorrência, por exemplo, queimada ou causa indeterminada. Ou então, em janeiro, vai acontecer descarga atmosférica. O que eu posso fazer na minha linha de transmissão para prevenir aquela ocorrência? Ou eu posso mandar alguma equipe, né, de manutenção para fazer algum processo para que talvez eu não consiga bloquear tudo, mas eu consiga fazer que menos pessoas sejam impactadas. Porque o objetivo, né, é evitar a satisfação dos consumidores finais, porque eu acredito que pelo menos 90% de todo mundo aqui não gosta de ficar sem energia, né? Isso causa insatisfação, às vezes você está fazendo algo importante e é interrompido. E para as linhas de transmissão, né, para as empresas, é evitar prejuízo, seja de equipamento, seja prejuízo financeiro. Então, era isso, a introdução. Agora as meninas vão continuar. E qualquer dúvida pode ir deixando aí no chat, que no final a gente vai responder todas elas. Obrigada, Marina. Então, gente, eu vou continuar aqui, compartilhar minha tela. Espero que vocês já estejam vendo aqui. Bom, continuando, eu vou falar sobre classificar emoções em imagens, né, utilizando Deep Learning. Eu sou a Carol, eu sou mestranda da PUC, no programa de pós-graduação também. Atualmente estou me dedicando apenas à minha pesquisa e à divulgação científica também nos meus canais. E eu sou completamente apaixonada por jogos, então é muito fácil me ver em algum canal de jogo ou até mesmo em algum jogo. Esse QR Code aqui leva para o meu LinkedIn, então depois a gente disponibiliza as apresentações. Então vamos lá. Classificando emoções em imagens utilizando Deep Learning. A primeira coisa que eu preciso falar aqui é que a apresentação que vocês vão ver agora, né, foi baseada em uma coisa bem básica. Então, os exemplos, as analogias, são coisas bem tranquilas. A gente não aprofundou muito no tema. Então, para as pessoas mais avançadas, não fiquem com raiva. Para as pessoas que não conhecem muito do assunto, não desista. Bom, para a gente poder entender a classificação dessas emoções, eu acho que é bom pegar esse título e a gente observar algumas palavras. E dentro desse título eu pego 4 palavras: emoção, imagens, deep learning, e depois, para amarrar essas 3 coisas, a gente usa a classificação. Então vamos com calma. Primeiro, vamos entender o que é uma emoção. E para isso eu acho importante a gente diferenciar a emoção do sentimento. A emoção, ela é uma reação a um estímulo externo. Um exemplo, para poder ficar mais fácil. Imagina que agora está todo mundo prestando atenção nessa palestra e alguma coisa te surpreende. Você vai esboçar uma reação de surpresa.
A surpresa é uma emoção. Ela foi um estímulo externo que te fez ficar surpreso. A surpresa é uma coisa boa. Aí você ficou alegre. Você ficou muito alegre, você ficou feliz. Feliz é um sentimento. Então, o sentimento é uma reação a essa emoção. Então, vamos lá. Emoção é uma reação ao estímulo externo, enquanto o sentimento é uma reação a essa emoção. Bom, as emoções, normalmente, em comunicação não verbal, né, nós expressamos ela pela face, através dos movimentos dos músculos da face. Então, se a gente ficou surpreso, nossa cara vai ficar assim, os movimentos aqui dos músculos já vão esboçar essa surpresa. Um psicólogo muito renomado chamado Ekman, ele afirma a existência de algumas emoções básicas. Então, existem algumas emoções básicas e algumas emoções complexas que seria a junção de algumas emoções básicas, a combinação de algumas emoções básicas. Essas emoções básicas seriam a raiva, o nojo, o medo, a tristeza, a alegria, a surpresa e o neutro. E o legal dessas emoções básicas é que elas são universais. Então, independente de cultura, uma pessoa lá da China que esboçar raiva, aqui do Brasil, que ela está esboçando ali na face dela uma raiva. Por isso, universal. Beleza, a gente pegou a ideia de emoção ali no título. Agora, o que seria essa imagem que está ali? Bom, o que é a imagem? Aqui no lado direito, a gente consegue ver a imagem para a gente. O que a gente vê ali? A gente consegue ver algumas informações, algumas características, né? O contorno ali do olho, o nariz, a boca, o maxilar. Isso, nós humanos. Mas como que a máquina vê essa imagem, né? Como que um computador vê a imagem? Está aqui no lado esquerdo. Para a máquina, isso é uma matriz, um tanto de número. Que cada número aqui dessa matriz representa a intensidade de cinza. No caso, a gente está analisando a imagem em escala de cinza. Então, a partir de hoje, ninguém vai falar imagem preto e branco. Vamos falar em imagem em escala de cinza, porque é chique. Aí, cada pixelzinho desse, cada quadradinho desse aqui é representado por um número aqui, que é a intensidade em escala de cinza aqui dessa imagem. Carol, mas em imagem colorida, como é que funciona? Bom, em imagem colorida, por exemplo, se a gente estiver trabalhando com RGB, não vai ser mais um número, mas sim 3 números. Cada número identificando a intensidade de cor, por exemplo, no canal Red, no canal Blue, no canal Green. Então tá, a máquina enxerga essa matriz aqui de números. Até aí a gente entendeu emoção e a gente entendeu a imagem. E o Deep Learning, o que é, Carol? Vamos lá. Deep Learning, ele é uma técnica de Machine Learning e baseada em rede neural humana mesmo. Por isso eu trouxe essa imagem aqui. Essa imagem, a gente está mostrando aqui um neurônio humano, aqui no fundo, bem coloridinho, bonitinho, e por cima desenhado um neurônio artificial, só para mostrar como que é baseado. No neurônio humano, a gente tem aqui a entrada, que seriam os dendritos. No neurônio artificial, a gente tem os inputs. No nosso caso aqui, né, nessa palestra, seria as imagens. Dentro aqui tem todo um processamento. Na célula, no neurônio biológico, também tem todo um processamento aqui. E aqui na saída, a gente tem o terminal do axônio no neurônio humano. E no artificial, a gente teria o output. Então, assim, a arquitetura é bem parecida. Claro que no neurônio humano sai aqui essa informação e se conecta com vários outros neurônios. No artificial também isso acontece. Então, por isso é uma rede neural, uma rede de neurônios. Lembrando que dentro do Deep Learning existem várias técnicas utilizando essas redes neurais. Tá, Carol, mas qual que é a diferença entre esse Deep Learning aqui e outras técnicas de Machine Learning? Por que utilizar isso? Bom, em outras técnicas de Machine Learning, normalmente, utiliza-se apenas uma camada de característica. Bom, o que é uma camada? Seria um exemplo prático, né? Eu sou uma técnica de Machine Learning e eu preciso reconhecer um carro. Então, eu vou uma coisa por vez, vou pegar uma característica por vez. Eu vou olhar e falar assim, tem rodas? Tem rodas. Essas rodas são como? E assim, vai uma coisa de cada vez.
No Deep Learning, são várias camadas trabalhando com extração de várias características ao mesmo tempo. Então, se eu vou analisar um carro e eu sou um Deep Learning, sou uma técnica de Deep Learning, eu estou ali pegando várias coisas, estou pegando cor, estou pegando vidro, estou pegando marca, estou pegando placa, estou pegando roda, estou pegando várias coisas desse carro. Então, essa é a principal diferença de uma técnica, de outras técnicas de Machine Learning para uma técnica de Deep Learning. A gente pode ver aqui, por exemplo, está vendo uma coisa de cada vez. No Deep Learning é uma rede mesmo de neurônio trabalhando com a extração de várias características para obter essa saída. Bom, até aí tudo bem. Por que o Deep Learning está isso tudo hoje em dia? E quais são os desafios dele? Olha só, eu coloquei vantagens e desafios no mesmo slide, porque é basicamente isso mesmo. A gente tem umas vantagens do Deep Learning, como o hardware. Os hardwares, hoje em dia, têm avançado muito, graças aos gamers, porque graças a videogames, a games que exigem um hardware muito maior, um computacional muito melhor. Isso tem ajudado também no processo de Deep Learning, porque agora a gente tem placas de vídeo melhores, a gente tem CPU e GPUs melhores. A complexidade dos algoritmos tem aumentado também, isso é uma coisa muito boa. Os datasets também, hoje em dia a gente trabalha com muitos dados, é muito mais fácil conseguir os dados hoje nessa era de informação e nessa era digital. Porém, essas 10 coisas aqui também são um desafio, porque à medida que a gente aumenta a complexidade do código, é exigido um maior esforço computacional da máquina. Então, às vezes, existe uma limitação disso. Ao mesmo tempo que o dataset também é um desafio, porque tem algumas aplicações que a gente não tem um dataset muito grande, e fica muito complicado de treinar uma máquina com um dataset pequeno. Que isso gera o quê? Um viés. Gera um modelo muito bem treinado a um só banco de dados. Um exemplo bobo aqui, não tão bobo, talvez, porque o assunto é muito sério, são alguns modelos de reconhecimento facial que foram treinados em datasets que não tinham fotos e imagens de pessoas negras. E aí, na hora que colocava na prática, não reconhecia o rosto de pessoas negras, porque não tinha um dataset com rosto de pessoas negras. Então, tá aí, assim, ao mesmo tempo que há umas vantagens, a gente tem os desafios. Algumas aplicações dessa área, algumas novidades. Tenho certeza que vocês já viram em alguns aplicativos que utilizam reconhecimento facial ou até mesmo reconhecimento de emoção, tipo um sorriso para tirar uma foto, segurança, educação, marketing, saúde e outros. Coloquei aqui no slide, né, 2 exemplos. O primeiro é de uma pessoa dirigindo, dá para poder pegar, por exemplo, se essa pessoa dormiu, ela ficou com os olhos fechados durante muito tempo. Dá para poder criar um alerta que envia para algum celular, ou então que envia para o próprio carro, e o carro para, alguma coisa assim. Tem uma sala de aula onde dá para acompanhar a expressão dos alunos, se eles estão achando aquilo interessante, se estão achando aquilo confuso, enfim, muitas aplicações. Então tá, a gente entendeu imagem, a gente entendeu emoções, a gente entendeu Deep Learning. Falta então a classificação para a gente poder fechar isso aqui tudo e entender como funciona. Então vamos lá. Como que acontece essa classificação no Deep Learning? E aí eu vou pegar uma analogia aqui com uma criança, com um bebê. Quando a gente tem um bebê muito pequenininho ali, ele está aprendendo as coisas, ele está ali tá vazio, né, digamos assim. E aí, para ele poder saber, por exemplo, que uma banana é uma banana, alguém precisa mostrar para ele, falar, isso aqui é uma banana. Então, alguém pega, mostra para ele, o bebê pega todas as características dessa banana, tipo, é amarelo, olha esse formato, tem umas manchinhas pretas ali, enfim, pega várias características dessa banana, coloca lá no dataset dele, aqui, ó, na memória dele, no treinamento dele, que toda vez que ele vê uma coisa com essas características, é banana. Se alguém mostrar para ele, ó, uma maçã, ele vai pegar e falar assim, olha, essa maçã, essa cor, esse formato, banana não é. Então, ele já entendeu ali o que é banana. Mas se alguém apresenta uma banana para ele vermelha, ele vai pegar o formato, ele vai pegar várias coisas e falar assim, nossa, isso é uma banana. Porém, a cor não é uma cor. Então, ele pode dizer, um bebê que muito inteligente, um QI elevadíssimo, ele pode chegar e falar assim, olha, isso aí tem 70% de chance de ser uma banana. Então, né? Então, através do modelo, né, que foi treinado na cabeça desse bebê, do que seria uma banana, ele consegue dizer, né, nas características que ele tirou ali dessa banana, ele consegue dizer, olha, isso aí parece uma banana, mas não tem tanta certeza. Dou ali uns 70% de certeza.
E é exatamente assim que uma máquina aprende no Deep Learning. Tem aqui um tanto de maçãs, ou seja, nosso banco de dados. A gente entra com esses dados na nossa rede e fala, olha, isso aqui tudo é maçã. E aí o algoritmo vai pegando várias características, cor, formato, tamanho, tudo, vai treinando ele com alguns arquivos de treinamento mesmo, alguns arquivos de teste, e gera um modelo. Quando você tem esse modelo final aqui, você pode entrar com algumas imagens de validação para poder saber como que esse algoritmo que você fez ali está funcionando, como que esse modelo está reagindo. Então, se você entrar com uma maçã verde, é muito provável que a sua máquina entenda que aquilo é uma maçã. Só que ela não vai chegar e falar assim, olha, é 100% maçã. Como está verde, você entrou tudo com vermelho aqui, ela pode falar 60% de chance de ser maçã esse negócio. Então, é assim que funciona e é assim que vai funcionar essa classificação de emoções em imagens nesse exemplo. Bom, a gente está usando aqui, nessa apresentação, uma rede neural convolucional. Eu disse lá atrás que o Deep Learning tem várias técnicas. A técnica que a gente vai usar aqui é a rede neural convolucional. Qual que é a diferença dela? É o convolucional, porque tem uma etapa, ó, a imagem entrou aqui, tem toda uma etapa de convolução, de pooling, de função de ativação, até chegar no flattening, que é característica dessa rede neural convolucional. Lembrando que o flattening aqui no final seria um vetor com várias características, as principais características da imagem. Que pode gerar uma dúvida, né? Olha, está entrando uma imagem desse tamanho, está saindo um negócio pequenininho desse, o que é isso? É porque em cada etapa dessa está extraindo um pouco de características, as características principais da imagem, até chegar num vetor de características que de fato vai entrar para a parte de classificação das imagens. Então tá. O que seria convolução? Ninguém se desespera agora, é fácil de entender. Lembra que a gente já viu como que a máquina vê a imagem. A imagem para ela é um tanto de números, é uma matriz de números. Então isso aqui seria uma imagem. A convolução nada mais é do que pegar uma matriz de convolução, aqui ó, matriz 3 por 3, e fazer uma operação de multiplicar e somar. Eu vou pegar essa matriz, colocar por cima dessa primeira matriz aqui ó, da imagem e multiplicar. Ó, 3 vezes 1, 5 vezes 0, 2 vezes 0, e vou somando esses resultados. E essa camada aqui, esse filtro de convolução, ela vai passando por toda a imagem. Olha só, aquele filtro de convolução, ele passou aqui e multiplicou 3 vezes 1, 5 vezes 0, e depois somou todos esses resultados, e aqui a gente tem a camada de saída dessa parte de convolução. Então, daqui, a gente tirou as principais características dessa imagem aqui que entrou. E essa é a etapa de convolução. Não é tão complicado, tá vendo? Essa camada aqui que saiu da convolução, ela entra... aqui tem um exemplo. A gente viu aqui, né, como que a máquina enxerga esse tanto de número. Mas o que seria essa saída, né? Como que seria uma imagem com essa saída, de poder ver? Aí eu entrei aqui com a imagem minha, multipliquei por uma matriz e olha o resultado de uma convolução. Lembrando que aqui a gente está vendo uma camada de convolução, só que a rede neural ela tem várias camadas, então ela está extraindo várias características ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui, a imagem saiu assim, mas ela pode sair preto e branco, ela pode sair com um contraste maior, um contraste menor, brilho, pegando as bordas, alguma coisa assim. Que são várias características. Bom, aí aquela matriz, que sai da convolução, ela entra no pooling. O que é o pooling? Aqui a gente tem a matriz, né, que saiu lá da parte de convolução. E no pooling, a gente escolhe um tamanhozinho para a nossa peneira, vamos chamar aqui de peneira. Nesse caso, é uma matriz 2x2. E essa matriz 2x2 vai passando por toda a imagem, pegando de novo as principais características. Nesse caso, a gente está usando um max pooling, então essa peneirinha vai aqui tirando os maiores valores. Então, ela passa aqui, ó, desse quadradinho tem o quê? Qual que é o maior valor? É o 8, beleza. Quando ela vai para o próximo, ela peneira aqui, qual que é o maior valor? É o 6, e joga o 6 para cá. E assim vai, daqui embaixo, qual que é o maior valor? É o 9, daqui, o 9. E essa daqui é a saída, então.
E aí vem a etapa de flattening, né? Eu pulei a etapa de função de ativação, porque eu acho muito complexo de poder trabalhar aqui, mas tem uma função de ativação. E, enfim, tem a etapa de flattening. Aquela saída do max pooling chega aqui e aí a única coisa que tem que fazer é transformar uma matriz em um vetor de características. E aí sim, a gente tem nesse vetor as principais características da imagem que entrou, e aí a gente pode mandar esse vetor para a parte de classificação de fato. Então a gente vai treinar a máquina ali, falar, olha, toda vez que você vê uma imagem que tem essas características, você pode classificar de tal forma. Porque a ideia é essa. Vamos num exemplo aqui que vai ficar tudo mais fácil de entender. O exemplo que eu trouxe aqui é um exemplo que estava no Challenge da Kaggle em 2013. A ideia é... A Kaggle estava fornecendo um banco de dados com 35 mil imagens, todas essas imagens classificadas já com as emoções. Então, tinha 9 mil imagens de alegria, por exemplo. Então, já estava tudo classificado. Essa imagem de alegria é alegria, essa imagem de tristeza é tristeza. E a ideia era construir um modelo que conseguisse classificar outras imagens através desse banco de dados. E foi muito interessante que nesse challenge surgiu o AlexNet, que é um modelo, né, utilizando redes neurais convolucionais e revolucionou o momento todo, porque estava meio que morrendo essa área da computação visual e o AlexNet trouxe toda uma comoção ao utilizar uma rede neural convolucional com muitas camadas, extraindo muitas características e alcançando um erro assim de 15% apenas. E uma acurácia, que é uma métrica, né, é uma forma da gente saber se esse modelo está indo bem ou não, muito bom também. Então vamos lá, olha. Nesse dataset, nessas imagens, a gente tem aqui, olha, quase 29 mil imagens de treinamento. Então, essas são as imagens que a gente vai passar lá no modelo, e o modelo vai pegar todas as imagens, por exemplo, de medo, vai pegar as características de medo e vai falar assim, olha, toda vez que eu ver uma imagem com essas características, então é medo. E vai pegar lá a quantidade de imagens de tristeza e vai extrair dessas imagens todas as características de tristeza, e toda vez que ele vê uma imagem de tristeza com essas características, ele vai falar, tristeza. A gente tem as imagens de teste, que são as imagens que durante o treinamento do nosso modelo, enquanto ele vai estar ali pegando essas características e vendo e tal, ele vai ir testando para ver se o modelo está indo correto para o lado certo, se está começando a classificar bem ou não. E as imagens de validação, que é o de fato vai trazer a nossa acurácia do modelo, vai trazer o tanto que o modelo está indo bem ou está indo mal. Aqui eu uso para ver a quantidade de imagens, por exemplo, aqui 0 deve ser uns 5.500 imagens de raiva. Aqui tem muita imagem, quase 10 mil imagens de 3, que é alegria. E aí a quantidade de imagens, né, separadas, já classificadas. Alguns exemplos de que são essas imagens, então já está aqui, ó, essa imagem aqui é raiva, essa imagem aqui é medo, essa imagem aqui é nojo. E é isso que vai entrar para esse modelo que a gente vai treinar. Bom, os próximos slides eu não quero que ninguém entre em pânico. A gente não vai aprofundar. A gente só vai olhar e falar assim, ah, então é isso que a Carol tá falando de modelo ali, tô achando que é uma passarela, alguma coisa assim. Então ninguém entra em desespero, a gente só vai olhar algumas coisas que a gente já viu aqui, tipo camada de convolução, max pooling, o flattening. Então, calma. Isso aqui é um modelo, isso aqui é um sumário do modelo Deep Learning. Então, a gente pode ver aqui, ó, por exemplo, convolução, várias camadas de convolução, ao max pooling, que a gente viu o que é, mais camada de convolução. Aqui embaixo tem o flattening. E aí entra para as camadas densas, que são de fato a classificação. Então tá, aqui é o resultado do nosso modelo, como ele performou. Como eu disse, né, a gente tem que olhar essas imagens de validação para saber como que elas estão indo e descobrir ali qual foi a acurácia do nosso modelo. Dá para ver aqui, olha, acompanhando essa curva vermelha, que o nosso modelo chegou ali uns 63%, 65% de acurácia. Ou seja, 65% ali de acerto dentro desse banco de dados de validação. Já o erro, né, começa alto e ele vai diminuindo. Então, aqui o nosso erro deve ter chegado ali próximo uns 15% de erro. É interessante perceber que quando essas curvas se encontram, é onde a curva de validação começa a ficar constante. Uma outra forma de avaliar o nosso modelo é através da matriz de confusão.
A princípio ela é confusa mesmo, mas depois que a gente entende como ela funciona, fica muito mais fácil, muito mais legal de avaliar a performance do modelo aqui. Desse lado aqui, a gente tem as imagens que são classificadas de forma correta. Então, assim, aqui a gente tem as imagens como elas vieram mesmo da raiz. E aqui embaixo a gente tem como o modelo classificou, qual foi a predição desse modelo. Então, analisando essa primeira linha aqui, por exemplo, a gente tem a imagem de raiva, que são as imagens de raiva, 265 imagens são de raiva, e a máquina classificou corretamente, classificou como raiva. Porém, a gente tem aqui 33 imagens que são de raiva, porém o nosso modelo classificou como medo. Isso é uma coisa ruim. Se a gente olhasse lá a quantidade de imagens para cada uma das emoções, a gente pode notar, por exemplo, que a imagem nojo é a que menos tem no banco de dados. Então, faz sentido a nossa máquina não performar tão bem com essa emoção, já que não tem um banco de dados grande. Então, dá para ver aqui que 37 imagens são de nojo, só que a máquina classificou como raiva. Só 4 imagens que são de nojo e ela classificou como nojo, ela classificou corretamente. Então, tem várias formas aqui da gente avaliar o modelo. E aí eu resolvi pegar uma imagem minha, entrar no modelo e ver como que ele ia classificar. E olha só o resultado. Performou muito bem até, pegou a imagem de nojo, feliz, triste. Tentei fazer uma cara de raiva aqui, mas ele pegou neutro, talvez o problema seja eu, não a máquina. Pegou como neutro, tentei pegar uma cara de surpresa ou assustado, mas também não deu muito certo. Mas a gente deu muito bem, eu diria que esse modelo performou muito bem. O que seria a minha pesquisa, né? Falando nessa área de computação afetiva, aqui trabalhando um modelo de classificação em tempo real e conseguindo avaliar durante um período de tempo, avaliando o quê? Valência e excitação, ou seja, se a emoção está positiva, negativa e a quantidade dessa emoção. Eu não vou rodar o programa aqui ao vivo, porque né, eu acho que eu já até ultrapassei meu tempo, mas dá para mostrar uns exemplos aqui. Por exemplo, isso aqui era ao vivo, eu só printei a tela, né? Fiz uma cara de surpresa aqui. E aqui apareceu as porcentagens, né? Porque o nosso modelo nunca vai falar assim, olha, 100% isso. Ele vai te dar uma porcentagem. Então, aqui ele falou, olha, 66% de surpresa. Neutro aqui ele falou, 75% de surpresa, de neutro. E aqui, ó, 19% de tristeza. Leu a realidade esse negócio. Alegria aqui, pegou 96% de alegria. Nunca vai ser 100%. Bom, é isso, eu agradeço. Tem um artigo no Medium com tudo isso que eu falei aqui, só que indo além, dando os exemplos. No meu GitHub também tem o banco de dados, o programa, para quem quiser rodar em casa. E aqui os meus contatos também. É isso. Ótimo. Valeu, Carol. Agora eu vou apresentar para vocês um pouquinho da análise de dados voltada para textos. Vocês estão vendo meu slide? Estão vendo bem? Sim, tá ótimo. Beleza. Então, vamos lá. Gente, boa noite. Meu nome é Cibele. Eu sou mestranda na PUC Minas, no programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica. Hoje estou trabalhando como cientista de dados em Belo Horizonte e eu busco divulgar pesquisa científica para os lugares onde vou também, assim como as meninas. Sou apaixonada pelo conjunto ciência e tecnologia e também sou aficionada por doce. Caso vocês queiram conversar comigo um pouquinho, me procura lá no LinkedIn por esse link que é o QR Code. Pois bem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre classificando sentimentos em textos utilizando Machine Learning. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender o que é um texto para um ser humano. Um texto é uma manifestação linguística das ideias de um autor expressas de forma a fazer sentido em palavras e frases, né? Onde a gente encontra esses textos, né? A gente encontra em artigos, livros, poemas, comentários, que é justamente a expressão da ideia da língua que a gente aprende desde criança, né? E a gente aprende a juntar as palavras para elas formarem um texto e fazer sentido através da comunicação.
Mas para uma máquina, um texto ele é um conjunto de caracteres, ou cadeia de caracteres, né, a gente pode dizer assim, representados de forma tipográfica. Isso significa letras, símbolos, dígitos, né, ou até mesmo kanjis em chinês. Essas cadeias de caracteres elas são representadas por strings, que são um vetor de bytes, né, os famosos 0 e 1, que no fundo tudo vira número. E o que é a classificação? Assim como a Marina já falou um pouquinho sobre Machine Learning, a classificação é uma subcategoria de aprendizagem supervisionada. É o processo de tomar algum tipo de entrada e atribuir um rótulo a ela. Como que isso significa? Através do treinamento, né, que a gente faz um treinamento de acordo com uma quantidade, com características de entradas, para daí a gente conseguir extrair e classificar atribuindo rótulos para essas entradas, né? Que é aí que a gente identifica, qualifica e categoriza os dados. Então, a gente tem um conjunto de características que você quer classificar novos dados entrantes com este conjunto de características. Dando um exemplo que todo mundo usa no dia a dia, pelo menos se você tem um e-mail, a gente tem aqui a classificação de spam, e-mails em spam e não spam. E o que é essa classificação? Por exemplo, o Gmail tem um conjunto gigante de dados que ele entendeu como sendo dados que não são desejáveis pelos usuários, né? Porque dados que foram treinados e aí eles são classificados ou como lixo eletrônico ou como spam. E aí o algoritmo de machine learning, no caso, por exemplo, a Google, no caso do Gmail, ele aprende a interpretar todo e-mail que chega seu, ele faz uma classificação e fala, será que isso aqui é spam ou não é spam? E aí ele tira da sua caixa de entrada de acordo com uma classificação que é pré-definida, né, que ele já conhece, identificando aquilo como spam ou não spam, ou que você mesmo vai lá e classifica. Olha, não quero mais receber esse e-mail aqui porque eu considero ele como sendo spam. E como que esse tal machine learning consegue classificar um texto? Bom, vamos tomar por base, por meio da computação afetiva, que a gente sabe, que a gente aprendeu, né? Que é a capacidade da máquina conseguir se expressar através de emoções humanas. A gente ensina para uma máquina a entender um texto como se fosse uma criança. Então, a gente explica para a máquina o que são... A gente tem uma frase. Quais são as características daquela frase? Naquela frase a gente vai ter substantivo, a gente vai ter adjetivo, a gente vai ter artigo, pronome. Assim como a gente ensina para uma criança. Por exemplo, se uma mãe olha para uma criança e fala assim, olha, você é linda, e dá um sorriso, ela, poxa, um sorriso é uma expressão boa. Então, você é linda é uma expressão boa, é uma expressão do bem, digamos assim. Está falando bem de mim. Então, a criança aprende, olha, você é linda, a palavra linda tem a ver com sentimento positivo. Agora, se fala, essa coisa que você fez é muito feia e faz, por exemplo, uma expressão de tristeza ou de raiva, de desaprovação, a criança aprende que aquela expressão, que aquela frase que a mãe acabou de pronunciar, ou o pai, ou outra pessoa da família, é uma frase negativa. Então, ela aprende a caracterizar, por exemplo, você é linda, ou tal coisa que você fez é feia, ou a bola é bonita, o celular é feio. Ela aprende a caracterizar os substantivos com os adjetivos de acordo com a positividade ou a negatividade e a intensidade das palavras, que é justamente o que caracteriza, né, determinado texto quando essas palavras estão em conjunto. É onde a gente identifica quando as palavras estão falando bem ou estão falando mal em determinado contexto. E onde que a gente vê, né, a utilização dessas análises, né, de texto, dessas análises de sentimentos em texto utilizando machine learning? A gente pode utilizar elas através da análise de opiniões, que é um campo extenso, né, na área de análise de dados, que é o opinion mining, através de comentários, através de avaliações de restaurantes, de produtos e através de perfis também, né? Quais são as palavras-chave que caracterizam aqueles perfis que nós temos contato? Esse perfil aqui é um perfil de uma pessoa mais introvertida, esse aqui é de uma pessoa mais extrovertida. E hoje a gente consegue ver, por exemplo, em ferramentas como o Twitter, o tanto que essa identificação de sentimentos é relevante, tanto que depois de 2018 surgiu um termo, né? Na verdade um termo ficou mais em evidência, que era justamente o discurso de ódio.
por exemplo, que o discurso de ódio era quando os robozinhos do Twitter, né, digamos assim, eles identificavam posicionamentos agressivos em relação a determinado assunto, e aí eles conseguiam classificar, olha, essa frase aqui, ela está tendenciando ao ódio, ela está tendenciando à tristeza, ela está tendenciando à revolta. Foi um termo que ficou em muita evidência no Twitter, que é uma das principais fontes de análise de sentimentos. Justamente por fomentar essas discussões, né? Uma ferramenta de fomento de discussões. Além do Twitter, a gente tem também o Airbnb, que utiliza, né, dos comentários dos visitantes para os hosts, para identificar qual foi o comportamento, qual foi o sentimento daquele visitante no momento em que ele aluga a casa. Ah, eu gostei muito, a casa é arejada, a casa é linda. Opa, um sentimento positivo aqui que essa pessoa teve. Ah, a casa estava com as coisas mofadas, o host não me atendeu bem. Um sentimento negativo. E isso facilita, né, na hora de dar um feedback, por exemplo, para o host, do tanto que, do ranking, por exemplo, do ranking, o posicionamento, né, por exemplo, da casa dele em relação às demais casas que estão sendo procuradas. Já no Grammarly, que é uma ferramenta que auxilia a gente a escrever textos em inglês, é possível você configurar, por exemplo, qual o sentimento que você quer passar no seu texto. Então, se você está escrevendo um e-mail, o Grammarly consegue identificar, e ele mostra até através de um emoji mesmo, qual que é o sentimento que está sendo transmitido naquele e-mail. Ah, nesse e-mail você está sendo mais cordial, ou você está sendo muito técnico, ou que você está muito triste, está muito incisivo, assim como em outras formas de comunicação, né? Não somente e-mail, mas artigos científicos, ele provém essa experiência. E como que funciona a aplicação dessa análise, né, de sentimentos utilizando o Machine Learning? A gente passa por algumas etapas, onde a gente tem a coleta de texto, a gente tem a tokenização, a limpeza, a remoção de stop words e, por fim, a classificação. Vamos entender um pouquinho como que funciona cada uma delas. Bom, primeiro a gente pegou um Twitter que está falando sobre Harry Potter. E tá lá, o texto, né, no tweet está: o livro é ótimo. Eu sei que é um sentimento positivo, as pessoas estão falando bem desse livro. Porém, uma máquina não sabe que essa frase é um sentimento positivo. Então, como que ela vai interpretar isso? Primeiro, a gente tem que fazer uma coleta do texto, os famosos crawlers, né? Que é a gente ir lá e obter, por exemplo, do Twitter, quais os twitters que estão utilizando, por exemplo, a hashtag HP1, por exemplo. A gente pode também receber um dataset previamente estabelecido, né, onde a gente consegue treinar o nosso algoritmo. Mas beleza, eu fui lá e coletei o texto e eu tenho a frase: o livro é ótimo. Qual que é a próxima etapa? A minha próxima etapa vai ser a tokenização. E o que é a tokenização? É separar em pedacinhos cada conjuntinho de caracteres dessa minha frase. No caso dessa frase aqui, eu decidi separar por espaço e decidi também que os caracteres que são fora dos alfanuméricos, né, também deveriam ser separados. Então, eu tive cada pedacinho dessa frase aqui na tokenização. Eu tenho o livro é ótimo e aqui o ponto de exclamação. Beleza, aqui eu tenho meu vetor de palavras na minha tokenização. Eu tenho as minhas palavras separadas, né, em cada posição do meu vetor, e aí eu começo a fazer a limpeza, que é aqui que você tira aqueles caracteres especiais, né, que é onde você tira algo que, para a sua pesquisa, talvez não seja tão relevante. Pode ser que você queira fazer uma análise específica de acentuações ou caracteres especiais? Pode ser. Porém, no caso aqui que a gente está querendo ver mais a emoção da palavra, não é tão pertinente para essa análise, por exemplo. Feito isso, a gente tirou os caracteres especiais, a gente vai para a remoção de stop words, que no caso dos algoritmos gerais, as stop words seriam justamente aquelas palavras que não transmitem tanto sentimento, digamos assim. Seriam os artigos, os pronomes. Aqui a gente está focado mais em substantivos e nos adjetivos, principalmente. Nessa fase de remoção de stop words, também tem a extemização, que é uma etapa, digamos assim, onde, dependendo da análise que você vai fazer, você pega aquela parte léxica da palavra para não precisar, por exemplo, ter a conjugação. No português a gente tem, por exemplo, linda, lindo, linda, lindamente. Então você só precisa saber se existe aquele pedacinho da palavra linde. Ah, beleza, então é positivo. Então você faz a sistemização para justamente pegar a parte léxica da palavra, pegar só a parte que te interessa, né, digamos assim.
Beleza, tiramos esses stop words, a gente tem livro e ótimo. Agora a gente vai para a classificação. E a classificação dessas duas palavras que são interessantes para nós. E é onde a gente acha as emoções através dos algoritmos de machine learning. Mas como que a gente acha essas emoções? Vocês viram aqui que eu coloquei livro igual a 0 e ótimo igual a +1. Como que isso funciona? Para a máquina, no caso desse algoritmo que a gente está utilizando aqui, ela classifica em de três modos, né, essa classificação. Ela pega a palavra e classifica a intensidade dela para o lado positivo, para o lado negativo ou se ela está neutra. Então, a gente tem, por exemplo, se ela está tendendo para o -1, significa que é um sentimento negativo que está sendo expressado ali naquela palavra. Se ela está no +1, é um sentimento positivo. Se ela está no 0, ela está neutra. Não tem como você atribuir um sentimento, por exemplo, para aquela frase, né? Um exemplo, por exemplo, a garrafinha está fechada. Qual o sentimento? Não tem como dizer, né, nesse caso, porque fechado, neste contexto, não é uma coisa que diz positiva ou negativa. Entendeu? Mas, para o nosso contexto do livro, a gente tem livro e tem ótimo. Livro é um substantivo. Nesse caso, o meu algoritmo classifica como neutro. É um substantivo, livro. Ele não é um adjetivo nessa situação. Mas ótimo é positivo. Então, como o algoritmo calcula 0 mais 1, então a frase é positiva. O livro é ótimo é uma frase positiva. Um exemplo que eu trouxe aqui para vocês é utilizando a biblioteca TextBlob em Python, onde ela fornece para a gente a polaridade da sentença, ela está em inglês, onde ela fornece para a gente a polaridade da sentença e a subjetividade daquela palavra. Por exemplo, eu peguei a primeira frase aqui, the book is great. Ela classificou como 0,8, ou seja, ela está próxima do positivo. Essa segunda frase, que é the movie is terrible, ela já classificou com -1, ou seja, um sentimento totalmente negativo que está sendo passado naquela frase ali. E quais algoritmos que eu posso utilizar para classificar? Tem vários. A gente tem, por exemplo, o TF-DF, que é baseado numa frequência, né, de palavras em determinado dataset. Você quer entender a expressão, os sentimentos naquele dataset ali. Então, você pode usar um TF-DF, a gente tem o Bag of Words, a gente tem as redes neurais também, assim como a Carol falou, a gente também pode utilizar redes neurais para classificação. A gente tem o SVM, as redes bayesianas, Naive-Bayes e NLP, que é a linguagem não processada. Quais que são os desafios da área de entender esses sentimentos, né, que são passados por meio dos textos? Assim como a maioria das áreas, a gente tem um dos principais desafios em relação aos datasets não diversificados. Isso é até uma questão ética que a gente tem que tratar. Se você está trabalhando com algoritmos de machine learning, se você está trabalhando com dados, é importante a gente focar na diversidade e na riqueza dos datasets. Caso contrário, a gente vai ter um conjunto de dados enviesado. E o que é isso? É um conjunto de dados que vai estar muito focado em classificar em determinado contexto, mas ele não vai ser genérico o suficiente para classificar outra coisa. Olhando assim, parece até uma coisa tranquila, mas não. Assim como a Carol citou, por exemplo, os reconhecimentos faciais que não estão reconhecendo pessoas negras, por exemplo, a gente pode enviesar, por exemplo, numa classificação de palavras de currículos, fazer um algoritmo aprender que ele só tem que classificar, ele só tem que contratar determinado tipo de pessoa. Por quê? Porque ele não aprendeu a classificar pessoas com novas entradas, digamos assim, novos registros. E o que isso significa? No caso do contexto de classificação de texto, uma classificação incorreta. Sentimentos bons classificados como ruins, por exemplo. Outros grandes desafios na área, que focados para a área de entendimento, né, de sentimentos em textos, é justamente o contexto cultural, que é um grande problema que a gente tem, tanto de país a país, ou até mesmo de localidade, né, que determinadas expressões só fazem sentido, por exemplo, na nossa língua, né? Por exemplo, a palavra saudade, ela existe no português, mas ela não existe em inglês. Como que você vai classificar saudade, né, dependendo do seu algoritmo? As gírias de regionalismos. Gente, o ai sou, esse treme da gastura, é uma coisa que para os mineiros é totalmente comum, mas
dependendo do estado, as pessoas não vão conseguir compreender, assim como regionalismos, né? Lá do Amazonas, a gente também não vai compreender, regionalismos do Rio Grande do Sul, a gente não vai conseguir entender. Na verdade, a máquina ela precisa ser treinada com esses regionalismos e essas gírias. E, por fim, a ironia e o sarcasmo. Por exemplo, que maravilhoso esse dólar alto. Dependendo do contexto, a pessoa não está feliz. Só que para a máquina, ela, opa, alto é ótimo, positivo, é isso mesmo. Então, essa máquina está falando, então essa pessoa está falando que o sentimento é positivo. E nem sempre é assim. Trouxe aqui para vocês alguns exemplos de classificações incorretas, que é, por exemplo, desse tweet aqui, que a pessoa estava reclamando que ela estava viajando para um lugar e a máquina foi para outro. Ela falou, obrigado por viajar para um lugar e minha mala ir para outro, que serviço brilhante. Aí o robozinho falou assim, ótimo ouvir isso, por favor, continue voando com a nossa companhia. Mas não era isso, ele estava sendo irônico, porque ele passou por uma situação ruim. E essa outra situação que a gente tem aqui é um robô da Microsoft que teve que ser desativado em assim, poucas horas. Vocês podem conferir o link da matéria aqui nesse QR Code, que em pouco tempo que ele estava interagindo com usuários do Twitter, ele foi alimentado apenas com expressões racistas, sexistas e xenofóbicas. E aí ele aprendeu a interagir e falar apenas esse tipo de coisa. Eles tiveram que desativar o robô, porque o robô estava propagando discurso de ódio na rede social. Bom, a gente já viu então quais são as aplicações, os desafios da área. Eu quero trazer para vocês como que eu estou aplicando essa classificação na minha pesquisa, na minha dissertação. Eu também estou trabalhando com palavras, eu também estou tentando identificar padrões na minha pesquisa. E o tema da minha pesquisa, ele é um classificador automático de perfis, utilizando agrupamento de palavras-chave de currículos, onde o meu objetivo é propor um classificador que permita a identificação e a caracterização de grupos profissionais através da extração de palavras-chave de currículos. Eu quero entender o que esses perfis são, né? Então, essa palavra aqui, Excel, por exemplo, ou essa palavra tributário, ela está relacionada mais com qual perfil? Eu acho que essa palavra aqui está mais parecida com direito. Como que eu vou fazer isso? Eu vou classificar de acordo com as palavras, né, e ver qual palavra que faz mais sentido com um determinado perfil. Eu vou utilizar, a princípio, um agrupamento para entender como que as palavras se comportam, quais grupos que são formados. E aqui eu trouxe para vocês uma préviazinha, né, só para ficar visualmente mais fácil de entender, que é, por exemplo, eu tenho aqui um conjunto de palavras roxinho aqui no cantinho. Qual conjunto de palavras que é esse? É o conjunto de palavras do direito. Então, aqui, talvez o sentimento, né, a emoção que as pessoas queiram passar aqui através das palavras são pessoas que estão buscando vagas através do direito. Mas o que caracteriza essas pessoas? Por que essas palavras aqui delas tá tão próxima do direito, né, digamos assim? Quais são esses tipos de palavras? Ao passo que se a gente vê aqui, por exemplo, nesse roxo mais vivo, né, tem palavras espalhadas por vários grupos, outros grupos de palavras, né, que são palavras mais em comum, então são currículos mais generalistas, talvez. É esse tipo de pesquisa que é nisso que a minha pesquisa está focando, né, é entender qual que é o perfil que as pessoas têm em cada um dos currículos delas. Por fim, se vocês gostaram da nossa apresentação, eu trouxe aqui algumas recomendações para o final de semana que tratam um pouco da computação afetiva, né? A gente tem o filme Her, que é justamente o Joaquin Phoenix interagindo com uma inteligência artificial e ele apaixona por ela, ela apaixona por ele, ela começa a ter compartilhamento desses sentimentos humanos, né, com ele. A gente tem também Ex Machina e a gente tem a série Westworld, que trata justamente dessa interação em como que os robôs podem ter esses sentimentos humanos e como eles podem interagir, né, com os seres humanos. Gente, aqui as fontes e muito obrigada. Vou abrir agora para perguntas, caso vocês tenham alguma pergunta para fazer para a gente. Vamos olhar o chat, né? Gente, sem perguntas? Perfeito, então? Então, por favor, professor Carlos, professora... Opa, peraí. Não, tá, alguém escreveu. É o Fabiano. GitHub, é verdade.
Eu não coloquei meu GitHub, né? Vergonha. Mas aqui no meu LinkedIn tem. Eu vou mandar para você o endereço do meu LinkedIn, que no meu LinkedIn tem o meu GitHub. Tem muitos convidados externos aí que acharam vocês no Simpla. Vocês viram, meninas? Já estava conversando aqui com o Fabiano, com mais alguém aqui. Neemias, que fala, Neemias, seu nome? Eu só quero parabenizar, né? Vocês deram show, viu, meninas? Que ótimo. Tá, beleza, eu mandei aqui meu LinkedIn. E aí lá, acho que lá tem um exemplo, esse text blog, eu coloquei lá. Gente, então, perguntas? Todo mundo Cadê o agradece. Obrigada, professor gente. Carlos? Aqui, ó. Ah, Flavinha, você pode começar falando, Flavinha, depois eu termino. Gente, é que eu queria que fechasse com vocês, assim, vocês fossem os que dessem o fechamento do evento pra gente. não, acho que a gente passou um desafio, né? O modelo que a gente está testando, e achei interessante que o Fabiano comentou aqui que ele achou no Simpla e gostou muito. Então, acho que é uma iniciativa que é a primeira vez, né? A ideia do Carlos, que é o grande mentor da disciplina Lita, né? Que é, vocês podiam explicar aí em um minutinho o que é a disciplina Lita? Então, a disciplina Lita... Pode falar. A disciplina Lita é uma disciplina onde o nome diz, né? Laboratório de Inovações Aplicadas à Aprendizagem. E se a gente teve, uma coisa que eu posso dizer que a gente teve na disciplina Lita foram inovações. O Carlos soltou para a gente, o Carlos e a Flávia, né? Soltaram para a gente várias ideias que eu acho pertinente que se a gente for seguir, por exemplo, a carreira acadêmica, nós tivemos várias ideias de como a gente pode aplicar isso, por exemplo, através de um trabalho, né? No formato de uma apresentação. Então, é uma disciplina onde você aprende a como inovar, utilizando a tecnologia, né? Acho que se eu fosse resumir numa frase, seria isso. Legal. Aqui o Elbert fez uma pergunta. Talvez vocês possam responder para ele. A pergunta dele foi se existem outras estratégias, né, para evitar os vieses, ou se é só o aumento dos datasets. Bom, Elbert, o aumento do dataset é o ideal, aumento do volume de dados, mas, por exemplo, trabalhando com imagens, tem o Data Augmentation, que é onde você pega essas imagens que você já tem de treinamento e começa a aplicar algumas coisas, movimenta ela, gira ela, dá zoom, faz alguns recortes, que é como se você estivesse inserindo novas imagens, né? Então, trazendo novas perspectivas da imagem, como se estivesse aumentando esse volume de dados. Uma outra forma também de tentar fugir desses vieses é o dropout, que seria, durante o treinamento, perder alguns neurônios dessa rede neural, que é uma forma também de tentar sair desse viés, né? Tentar sair um pouco desse treinamento, como posso dizer? Estou tentando uma palavra para não falar overfitting, mas eu não consigo. Mas é que se Desse poder estar contexto treinando... fechadinho, né? Desse contexto fechadinho. Isso. Uhum. Então eu diria o Data Augmentation e o Dropout. Mas o ideal seria o aumento do volume de dados. Quanto mais dados você tiver, melhor ainda, assim. No caso da parte de texto, né, a gente também tem o aumento de textos também, mas a gente também tem o contexto. Então, dependendo da palavra, por exemplo, em inglês, né, tem essa situação. I like Apple, por exemplo. E aí você fala, like, ela gosta, então é positivo. Ou that's look like an apple. Pode significar negativo. Então, você atribui contexto também para as palavras, regionalismo, justamente essas questões culturais também, é muito pertinente. Mas o dataset, a linguagem, por exemplo, é muito rica, né? Então, ela cresce muito todo dia, então a gente tem que estar incrementando, tem que estar ensinando a IA para sempre aumentar a diversidade dos nossos datasets. É isso. É isso. Mais alguma pergunta? Gente, vamos ver no chat aqui. Acho que não, só parabéns. Valeu. Realmente merecidos os parabéns. Obrigada, gente.
Meninas, olha, eu queria depois ver se o Felipe quer comentar alguma coisa. Eu acho que pode ser interessante a visão do Felipe. Mas, assim, primeiro eu queria agradecer vocês três, né? Primeiro, como eu mandei a mensagem hoje, né? Eu queria pedir desculpa para os meninos ontem, né? Eu tive que sair um pouco mais cedo ontem do evento. A partir de 8 horas da noite eu era aluno, né? Eu estou fazendo um curso de palestrante, mas eu tenho certeza que a Flávia finalizou de modo próximo do perfeito, que é o comum dela, né? Então eu queria hoje primeiro agradecer vocês três, meninas, dizer o seguinte: eu estou extremamente feliz, né? Então a Flávia fala que nesse ponto eu sou um pouco chato, né, Flávia? Então vamos lá. Muitas pessoas não gostam, não acham importante separar emoção de sentimento. Como eu considero que a felicidade é um sentimento produzido pelo somatório de alegrias e tristezas, né? Eu estou muito feliz, porque a ideia de realizar esse tipo de evento online era mais ou menos a gente testar a seguinte hipótese. Olha que legal. A gente ainda não conhece exatamente todas as pessoas que estão participando. Eu acho que é um mecanismo interessante, uma atividade interessante para a gente fazer depois. Mas o que eu acho que gera mais felicidade é a gente imaginar o seguinte: nesse momento, todas essas pessoas que estão aqui participando, a gente não tem certeza de em qual cidade elas estão, a gente não tem certeza de qual é o conhecimento prévio que elas têm sobre o assunto, mas uma certeza a gente tem. Durante mais ou menos 1h30, essas pessoas todas tiveram acesso a muita informação. Algumas delas compreenderam certas coisas, algumas delas acham que aprenderam algumas coisas, mas, na verdade, usando conceitos, né, Flávia, de neurociência, ninguém aprendeu nada só nessa apresentação, né? O aprendizado, né, Carol? O aprendizado é um fenômeno neurológico. Ele não acontece quando nós somos expostos a uma informação. Mas o que é interessante é que toda essa informação que vocês passaram, e essas informações, elas codificam conhecimentos, sentimentos, ideias de vocês três. Eu tenho certeza que durante essa noite de sono, e nos próximos dias, nas próximas noites de sono, os cérebros de todo mundo que está aqui vão trabalhar, né, Carol? Muitas sinapses. E nos próximos dias, nas próximas noites, todas essas pessoas vão aprender muito fazendo associação, fazendo classificação no seu cérebro de todas as informações que vocês passaram, já associando aos conhecimentos, aos sentimentos prévios que o cérebro de cada uma delas já possui. O que eu queria pedir para vocês três é assim: não esqueçam da experiência que vocês viveram hoje. Eu queria que todo mundo pensasse na seguinte possibilidade, né? Como a Flávia define muito bem, eu sou muito sonhador. Eu queria que a gente pensasse o seguinte: qual é a nossa oportunidade de, nos próximos meses, né? Cibele, Carol, Marina, todo mundo que está aqui. Eu sou um cara sonhador, né? Eu fico imaginando o seguinte: imagina que legal, daqui a 1 mês ou 2 meses, a gente está realizando eventos como esse, né, Felipe? Para professoras do ensino fundamental de escolas públicas, para adolescentes que talvez estudam em escolas onde eles não tenham professores que tenham o conhecimento que vocês três têm. Então, eu fico sonhando aqui, imaginando o seguinte: como que a gente pode aceitar ficar omisso num país como o nosso, quando a gente tem todas as tecnologias que a gente precisa na mão da gente, de graça, e vocês acabaram de comprovar isso experimentalmente agora. Ou seja, né? Eu comentei isso com o Felipe nos últimos meses. A ignorância dá o direito do perdão, gente. Todo mundo que está aqui presente perdeu o direito do perdão, porque vocês acabaram de minimizar ou de, sei lá, extirpar a ignorância, que é o fato de ignorar que é possível a gente trazer conhecimento, trazer luz, trazer informação durante 1 hora e pouquinho. Então, eu queria que vocês pensassem assim:
quantas crianças, quantos adolescentes podem começar a entender e aprender o que é análise de dados, o que é data science, o que é a classificação de emoção. Então, eu queria que vocês três pensassem assim. Nos últimos semestres, eu comentei isso com o Felipe, há uns 2 anos atrás, um aluno chegou e falou assim, professor, primeira aula, acabou a primeira aula, chegou e falou, professor, eu realizei meu sonho de assistir uma aula sua no curso da PUC. Eu falei, como assim? Ela falou, olha, há 4 anos atrás, eu fui lá no museu da PUC, no Arduino Day. E ela falou assim, olha, eu fui lá no evento do Arduino e ela disse, eu tinha 13 anos, professor. Eu fui com a minha prima. E lá eu tive a chance de ver algumas coisas da PUC e eu vi vídeos no canal, eu vi vídeos lá no YouTube. E a menina me disse assim, aos 13 anos de idade, eu comecei a me apaixonar com computação, vendo joguinhos feitos no Scratch, programas feitos para o Arduino e outras coisas. E ela disse assim, eu falei para os meus pais que o meu sonho era ser uma cientista da computação. E ela disse, eu falei para os meus pais que o meu sonho era estudar na PUC. E ela disse, olha, eu fiquei apaixonada quando eu tive contato com os alunos do curso e vi que eles estavam fazendo coisas tão legais. Então, quando essa aluna, no primeiro dia, olha, então pensa bem, final da primeira aula de graduação, a aluna chega e fala assim para você, Felipe, olha, eu estou realizando meu sonho de estar assistindo uma aula aqui, porque eu vi vídeos no YouTube e eu tive contato com os alunos lá. Sabe, nesse dia eu comecei a imaginar assim, nós professores, nós alunos, nós não podemos continuar acomodados dentro da universidade, Felipe, esperando de modo passivo que o aluno chegue, que a aluna chegue até a gente. Então eu queria agradecer vocês três e queria que todo mundo que está aqui pensasse no seguinte, a gente está apresentando para todo mundo, né, a comprovação inicial de uma hipótese brilhantemente comprovada por vocês três. Ou seja, com dedicação, capacidade e energia, a gente consegue tudo o que a gente quiser. Então, eu queria que vocês pensassem assim, nos próximos meses, a gente pode começar a levar um pouquinho de luz para criança, para pré-adolescente, né, Felipe? Para adolescente, para professores e professoras que estão sem ver uma luz no fim do túnel com eventos desse tipo. Então, não vamos deixar isso morrer nos eventos de ontem e de hoje. Vamos continuar conversando isso com calma, né? Para a gente ver o que a gente pode fazer no futuro. Muito obrigado de coração, tá bom? Obrigada a você, professor, pelas considerações. Muito, muito obrigada mesmo. Bom, alguma consideração, professora Flávia, Felipe? professor Felipe? Fala lá, Felipe. Sibeli, rapidinho aqui, você me dá um momentinho? Sim? Tem tempo? Tá. Sim, tem um tempo. Eu não sou professor da matéria, mas eu tenho acompanhado muito vocês, né, ao longo dos últimos meses, Sibeli, Marina, já há alguns anos, e hoje eu conheci a Carol, só conheci a Carol de Corredores, né, mas eu queria dar os parabéns para vocês, foi muito legal a dinâmica que vocês conseguiram de reunir trabalhos tão diferentes, né, de abordagens bem diferentes, mas com o tema central, né, análise de dados aí, que tem crescido muito e é algo que eu conheço vocês e sei que vocês dedicam bastante, né, nisso. Creio que o Carlos falou é muito importante, né, a questão da importância que a gente tem hoje de motivar as pessoas e contagiar, né, e dá para ver o entusiasmo de vocês três aí, e eu tenho certeza que a gente contagiou, mas há muitas outras meninas aí que podem acreditar que é possível fazer um curso de tecnologia, né, de envolver tanta matemática aí, que não precisa se assustar, né, Carol, com esses modelos cabulosos que dá para a gente entender, dá para a gente absorver isso aí, né? E são muitos números, mas que a gente consegue entender e consegue progredir. Acredito que o Carlos é sempre bastante inovador, né? Não tem nem o que falar, eles mais a Flávia aí tem sempre trabalhado junto nessas disciplinas que envolvem novas metodologias, estudos diferenciados, e acho que eles conseguiram nesse semestre revolucionar aí bastante, e tudo cooperou de fato para revolucionar, né? Trabalhar de uma forma remota com vocês e reunir pessoas de lugares diferentes, algumas mais distantes, outras mais perto, né? Mas
que com certeza as plataformas nos uniram aí, e em outras disciplinas também, né, Carlos? A gente trabalhou da mesma forma e os nossos resultados foram positivos demais. A gente teve que desbravar outros mundos aí, coisas que a gente não estava preparado, né? Mas que foi muito legal. Parabéns para vocês três, acho que vocês estão apresentando muito bem. Acho que vocês estão num caminho muito legal e acho que vale a pena continuar nisso aí, tá? E aos que estão assistindo, saibam que isso faz parte de um trabalho de mestrado delas e que elas têm virado noites, dedicado bastante, algumas vezes se estressado, brigado com os orientadores, né? Mas que tem sido um esforço grande aí das três para poder conseguir uma graduação diferenciada e se preparar cada vez mais para o mercado e para esse mundo que está mudando cada dia mais e com muita velocidade. E elas têm tentado se adaptar nisso e fazer a diferença. Acho que a minha fala para vocês hoje é que continuem nesse caminho aí. E parabéns aos professores que conduziram muito bem essa dinâmica de apresentações desse semestre. Obrigado. Obrigada, professor. Muito obrigada. Obrigada. Professora Flávia? Acho que aí já foi falado tudo, né, gente? Mas eu tenho certeza que vocês causaram aí muito, não sei, gerou muita curiosidade e motivação, pelo menos, né? Mesmo que tenha pessoas aí que não sejam da área, que não tenham compreendido. Vocês apresentaram de forma bastante didática, bastante clara. E uma das coisas que Carlos trabalhou muito com vocês lá em Lita, né? Do ciclo dourado, acho que vocês conseguiram perseguir esses objetivos aí de uma forma muito bacana, né? Ficou assim, bem explícito, né? O porquê, como o Felipe falou, a motivação que a gente vê, o brilho nos olhos. Outro dia eu estava falando com a Carol para ela descansar um pouquinho nas férias, ela nem quer descansar, porque falou que as horas mais felizes do dia são quando está trabalhando na pesquisa, né, Carol? E a gente sente isso em vocês três, né? E só é motivo para felicidade, como o Carlos falou, apesar dos altos e baixos, integrando aí os medos, a ansiedade, as dificuldades, mas é tanta alegria, né, que está envolvida, a gente vê esse progresso que é um sentimento de felicidade assim, que não tem preço para gente que acompanha vocês. Eu acho que funcionou muito bem o modelo. Eu convido a todos os presentes para acompanhar o progresso das meninas. Elas estão apenas começando, acho que só a Cibele que está no segundo período, não é? Isso, estou indo para Marina e Carol ainda estão no primeiro período de mestrado. Então tem ainda um tempinho de pesquisa pela frente. Esses são apenas os primeiros resultados, né, preliminares, que é uma abordagem bem interessante lá do programa da Elétrica, que já desde o início já põe a mão mesmo na massa, na pesquisa, e já fazem apresentações semestrais. Então, é até uma oportunidade da gente pensar e levar para a coordenação a possibilidade de abrir para esse público externo as apresentações semestrais que vocês fazem, né? Todos os alunos fazem o seminário semestral de avaliação e é um momento em que vocês vão poder acompanhar o trabalho das meninas e, claro, aí segui-las no LinkedIn, visitar o GitHub e estar em contato, né? O Carlos também trabalha muito nisso, né, Carlos? Essa importância de a gente construir essas redes de pesquisa e os mentores, os mentorados. Então, acho que você já tem condição de ser mentoras de muitas pessoas que estão aqui, talvez, escutando falar de análise de dados, data science, computação afetiva, e pela primeira vez, né? E o Elbert está falando aqui, já aguardando os convites para as defesas ao final das jornadas. Então, meninas, acho que o Simpla, ele guarda aí os e-mails, né? Sim. Então, vocês já ficam também encarregadas, as três, de mandar convite no SSA, vamos ver se é possível, se a gente usa alguma plataforma que permite a entrada de pessoas externas, mas pelo menos aí a gente pretende realizar outros eventos, né, Carlos? Contaminando aí cada vez um número maior de pessoas. Acho que a ideia realmente do tema central ficou muito legal, né? E ficou muito interessante. Ontem foi um outro tema, otimização e tomada de decisão. E hoje de vocês, acho que foi um formato
que o Carlos concebeu, e acho que a hipótese aí de sucesso foi bem comprovada. Então, parabéns, né? E que estejamos já nos preparando para o próximo, que seja em breve. Presencialmente, se tudo der certo. E com muito doce, né? O quê? Aguardo. Ai, ai. Gente, então, muito obrigada mesmo pela presença ilustre de todos vocês aqui. Desejo para vocês uma ótima noite e tendo mais eventos, a gente entra em contato, a gente fomenta as nossas redes sociais, divulgando, né, os eventos, as defesas e possíveis artigos que a gente vai publicando, tipo a Carol, né, que está criando aí conteúdo bem interessante agora voltado para a computação afetiva. Muito obrigado a todos vocês, uma ótima noite. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom. Obrigadão. Boa noite. Gente, boa noite, parabéns. Valeu. Depois manda para mim o arquivo gravado para eu disponibilizar lá, tá bom? Beleza. Abraço, meninas. Boas férias. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau, Bom trabalho aí, bom. Falou, gente. Muito obrigada. Nas pesquisas. Obrigada a todos os presentes. Isso, gente.